Saudações, eu sou o Marcos Valério XR no dia 23 de março de 2023. Infelizmente, segundo o vídeo que eu gravo hoje, para tocar em mais assuntos extremamente desagradáveis, né, mas que eu preciso trazer à baila ocasionalmente. Agora, falando sobre o nosso indigníssimo ex-presidente, né, mas apenas como forma de introdução, porque o alvo aqui não é nem Bolsonaro em questão, mas é o bolsonarismo em si, que é muito maior do que ele e que é pior do que ele. E na verdade Bolsonaro se torna cada vez pior quanto mais bolsonarista ele mesmo se torna. Mas isso exige que eu dê uma definição de bolsonarismo, que é uma coisa que de fato eu nunca tinha feito de uma forma sintética, inclusive me cobraram isso aí um dia. Eu dei uma definição nos comentários, publiquei aqui nos posts da comunidade. E eu não preciso nem lê-la aqui, porque é uma definição que tem uma certa fluidez, mas ela, em síntese, basicamente é o seguinte: o que é bolsonarismo? O bolsonarismo não é uma ideologia, ele é apenas um movimento político ideológico que é de uma ideologia neoconservadora. Então esse é o primeiro ponto. A linha ideológica do bolsonarismo é o neoconservadorismo, para o qual tem um vídeo detalhado. Mas o bolsonarismo em si não é ideologia, ele é um método. E qual que é o método bolsonarista? É uma hipérbole de métodos que já foram, em algum grau, praticados por outras linhagens ideológicas, inclusive neocons, inclusive feministas, mas que é hiperbolizado num nível possivelmente sem paralelo, apesar de que tem alguns exemplos correlatos mundo afora. O método do bolsonarismo é a mentira sistemática, é a fraude sistemática, é você promover um processo tão grandioso, tão acumulativo, de falsificação em cima de falsificação, que as suas vítimas, né, aqueles que são contaminados por ele, perdem completamente o contato com a realidade e passam a agir exclusivamente por meio de estímulos sensoriais, simbólicos. Então, para resumir, o bolsonarismo é um movimento político ideológico cujo método é a mentira sistemática cumulativa, transformando os seus seguidores em agentes completamente irracionais, guiados por símbolos, totalmente fora da realidade. E, bom, qual que seria o maior crime do bolsonarismo, se isso já não fosse suficiente? Bom, é claro que eu não estou nem aí, a essa altura, para essas baboseiras desse negócio das joias, porque toda vez que surge umas denúncias desse tipo contra o Bolsonaro, contra a família Bolsonaro, a mim isso só faz desviar o assunto da verdadeira questão. Que o sujeito é sujo infinitamente, é bandido de todos os níveis, tem tudo que é tipo de falcatrua. Se for fuçar, tem tanta coisa de sujeira por trás disso aí que é infindável. Mas o ponto não é esse. O ponto é que todos esses elementos, toda vez que surge um escândalo desses, é revelado um escândalo desses, isso apenas escamoteia uma realidade muito mais fundamental. Apenas desvia o assunto, dando a impressão que é alguma novidade, como se os infindáveis crimes dessa quadrilha não tivessem escancarados desde sempre. E, infelizmente, temos indícios preocupantes de que isso pode não dar em nada, viu? Eu estou sinceramente preocupado com a possibilidade de Bolsonaro ainda se permanecer elegível e até ganhar a próxima eleição. Mas o bolsonarismo em si, esta mentalidade, seu maior crime, evidentemente, não é nada disso. É ter destruído, possivelmente de forma irreversível, pelo menos a curto e médio prazo, qualquer chance de uma verdadeira via nacionalista no Brasil. Nós estamos experimentando no mundo inteiro um renascimento do nacionalismo. O que é o nacionalismo? Já é a terceira via contra os desmandos da fraude esquerda e direita, onde você tem basicamente uma esquerda para defender o liberalismo cultural e uma direita para defender o liberalismo econômico. O nacionalismo é aquela opção que sempre existiu com o objetivo de defender os interesses conjugados do povo, que é o progressismo econômico e o conservadorismo social. Ao passo que o liberalismo, que é a ideologia da classe dominante, é o contrário. É o liberalismo econômico e o liberalismo social. A elite dominante, as plutocracias, as oligarquias bilionárias, eles têm total interesse em todas as pautas econômicas de privatização, de desregulação, de autonomia de Banco Central e essa palhaçada toda, e todos os interesses das pautas de aborto, feminismo, LGBTQIA+, não sei o que. Essa é a ideologia da classe dominante, que se infiltrou em parte na esquerda e em parte na direita.
E contra isso estão os interesses do povo, que é exatamente o oposto. Só que essa opção dos interesses do povo tem que ser removidas do cardápio eleitoral, porque caso eles estejam presentes lá de forma clara, elas vão ser votadas em massa. Não tem nenhuma chance para as outras, então eles têm que ser tiradas. E isso já aconteceu em praticamente todos os países do Ocidente, onde o liberalismo predominou, e está acontecendo de forma bem sucedida no Brasil. E no caso, no Brasil, o bolsonarismo foi responsável por fazer isso, por cooptar para si, de uma forma brutalmente farsesca, qualquer noção de nacionalismo, para corromper totalmente a ideia até de patriotismo, chegar ao ponto da bizarrice inacreditável de ter gente que acha que Bolsonaro tem alguma coisa a ver com Enéas, e fazer essa comparação é para denegrir o Enéas, a memória de Enéas, que seria absolutamente contrário a tudo, absolutamente tudo que o governo Bolsonaro fez, e já foi diferente. Bolsonaro já teve, o Enéas teve uma época que de fato elogiou o Bolsonaro, porque naquela época o Bolsonaro tinha uma visão totalmente diferente, invertida do que é hoje. Ele foi completamente subvertido, corrompido durante o governo Temer, não que fosse da grande coisa antes, mas ainda tinha, pelo menos ele repetia alguns consensos de algumas áreas da sociedade que eram mais amigáveis, mais voltadas ao interesse do povo, mas depois isso foi totalmente destruído. Hoje ele é completamente vendido ao liberalismo econômico, sem nenhum tipo de personalidade. A personalidade dele é Paulo Guedes, né? Então o que o bolsonarismo fez foi destruir essa possibilidade, porque agora até a própria ideia de nacionalismo está colada, está sendo fortemente associada ao bolsonarismo. Se tornou vergonhoso você vestir as coisas do Brasil. E isso não é por acaso, isso foi engendrado, porque isso faz parte desse processo. Na verdade, o nome nacionalismo nem é um bom nome, eu sempre estou apontando isso. O nome mais próximo, mais correto, deveria ser populismo mesmo. É um nome que vem sendo sistematicamente enxovalhado também, criticado, associado a atraso, a ditadura, essas palhaçadas todas, porque a ideologia da classe dominante não quer saber de autonomia da sua população. Elas querem uma população totalmente submissa aos seus próprios interesses. E as ideologias que poderiam cumprir esse papel de emancipação popular têm que ser sistematicamente eliminadas dos leques de opções. E isso ainda era muito forte no Brasil. E eu temo que agora foi completamente neutralizado por esse movimento insano, odioso que é o bolsonarismo. De ter roubado não só as cores da bandeira, não só os símbolos nacionais, e colocá-los a serviço de uma coisa absurdamente delirante. Nós estamos falando de gente que hasteia a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. E ainda assim se diz nacionalista. Porque não tem a menor noção do que isso significa. Claro, contando com o grande apoio de um grande segmento da casta militar, que é extremamente estúpida, extremamente corrupta, extremamente cretina também, em grande parte. Talvez nem tanto quanto eu vinha dizendo há uns tempos atrás, mas ainda assim o suficiente para promover essa desgraça. E de forma absolutamente trágica, o bolsonarismo é atualmente uma das maiores, a segunda maior força política do Brasil. Só atrás mesmo do lulismo, né? Lulopetismo, se você preferir. E isso rouba qualquer possibilidade de você desenvolver uma via efetivamente populista, decente, especialmente nacionalista. Uma via que se oponha a essas insanidades da neo-esquerda, dessas doutrinas feministas, e também se oponha a essa insanidade ainda pior, da destruição de todas as bases socioeconômicas da sociedade para alimentar uma casta de parasitas, que é para quem seu Campos Neto trabalha, ao manter, o Banco Central manteve a taxa alta de juros. Não adiantou o prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, ter dito que não fazia, nem ele ter dito que não fazia o menor sentido essa taxa de juros aqui, que era suicídio. Não adiantou o fato dos Estados Unidos acabarem de demonstrar mais uma vez o resultado de uma política de taxa de juros alta em sua economia. Mas o pessoal não quer nem saber. Essa taxa de juros alta não é nem mais uma questão pragmática. Agora é uma disputa política e simbólica. É para humilhar mesmo o governo, para dizer que eles não vão ter possibilidade nenhuma de fazer coisa alguma. E infelizmente o governo Lula não está preparado para enfrentar essa batalha. Se ele não jogar mais ainda para a base popular, sem chance. E infelizmente, nesse exato momento, como eu gravei no meu outro vídeo aí, tem essa mentira grotesca aí de que o PCC está querendo matar Sérgio Moro para desmobilizar ainda mais. Mas o ponto é que Ciro Gomes tentou fazer uma alternativa
mais nacionalista, com a ajuda até de o Cabo Daciolo. Mas eu não preciso nem dizer por que falhou, porque eu já disse há muito tempo atrás, há mais de um ano, bem antes da eleição, eu disse que aquela estratégia de Ciro Gomes estava fadada ao fracasso, no vídeo O Desafio Eleitoral de Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele está fomentando um antipetismo, ele está tentando navegar nessa seara do antipetismo sob a premissa, a meu ver, equivocada, de que o antipetismo é a maior força política da história do Brasil. Eu comentei isso no vídeo chamado Antipetismo. Ele fala isso mais de uma vez. Já falou isso mais de uma vez e eu acho que está equivocado. É uma força política relevante, sim, não tem a menor dúvida, mas não é a maior força. Eu acho até que hoje o antibolsonarismo é mais forte que o antipetismo. E o Ciro Gomes está tentando investir nos dois, no antipetismo e no antibolsonarismo. Só que além disso, também está tentando abocanhar um pouco desse eleitorado anticorrupção. Então, o que eu vejo na tentativa do Ciro Gomes de tentar abocanhar um pouco disso, denunciando a corrupção no governo PT, é que o Ciro Gomes, ele teve a decência de se posicionar claramente contra a Lava Jato. Só que ao mesmo tempo, ele está tentando cooptar parte dessa hipócrita indignação contra a corrupção, sendo que a maior parte dessa laia é lavajatista, é o eleitorado lacerdista, é o eleitorado que vai levantar em cima de um pedestal para falar contra a corrupção, mas só se for contra determinados setores, especialmente setores mais populistas, e vai fechar os olhos para qualquer partido que ele apoie. Então é um eleitorado que não vejo muita possibilidade de tirar alguma coisa nesse sentido aí. E aí já tem um outro problema. É que é muito fácil para o eleitor de Bolsonaro distinguir o fenômeno do bolsonarismo ao qual se associou ao lavajatismo, que associa ao Paulo Guedes, se associa a vários elementos, da figura pessoal do Bolsonaro em si. Ao fazer essa crítica muito incisiva ao governo Bolsonaro e não distinguir isso, Ciro Gomes pode fazer com que muitos eleitores que estão dispostos a abandonar o bolsonarismo acabem ficando ofendidos pelas críticas diretas contra a figura de Jair Bolsonaro. Isso acontece também um certo paralelismo pelo PT, porque muita gente separa, eu incluso, o petismo do lulismo. Sabe distinguir que o Lula é maior que o PT. E pode fazer críticas muito duras ao PT por causa disso, daquilo, mas ainda assim mantendo uma certa simpatia pela figura do Lula. Se essas críticas se confundem, você pode concordar integralmente com a crítica à estrutura fisiológica do PT, do partido todinho, e disposto a rejeitá-la, mas como você ainda simpatiza com a figura pessoal do Lula, você acaba rejeitando a crítica em geral e pode até sair do apoio ao lulismo, mas você não vai abraçar aquele candidato que fez essa crítica muito incisiva contra a pessoa. Isso é delicado. Ele está atacando muito a figura pessoal do Lula, e nisso eu acho um erro colossal, porque se dependesse só do Lula, ele seria ainda maior. Na visão geral da população, e nisso tem uma certa sabedoria, o problema do Lula é o PT. E o bom do PT é o Lula. Você tem uma distinção aí. Então muita gente que realmente não se sente muito à vontade com o fenômeno do petismo em geral, ou de toda essa estrutura de esquerda, de neo-esquerda que se colocou aí, ainda assim vota no Lula pela figura carismática que ele é e pelo que ele representa simbolicamente também. Toda essa trajetória que ele teve. Afinal, ele é o único dos nossos governantes que realmente saiu da pobreza. Então tem essa estrutura aí que não pode ser negligenciada. A maioria do povo brasileiro não tem nenhuma dificuldade de se imaginar sentado numa mesa do VAR conversando com Lula. Também muita gente consegue imaginar isso conversando com o Bolsonaro. Mas são pessoas que não conseguem se imaginar conversando com o Ciro Gomes, que se feliz ia dizer, não teria o que dizer. O cara está no nível anos-luz de intelectualidade acima. Parece que quase não tem um ponto de contato. A grande vacilada do Ciro Gomes é que é o seguinte, amigo. O que ganha eleição é imagem, é símbolo, é narrativa, é mito. E isso o Ciro Gomes não tem. Mas eu gostaria de focar um pouco mais na questão do neoconservadorismo e por que ele cumpre um papel tão importante nesse processo de degeneração mental. Fato que eu já expliquei várias vezes, mas é bom acrescentar esse elemento. Eu tenho um vídeo específico para isso também, focando mais no que significa esse neoconservadorismo. Que já é uma coisa antiga. Esse processo de corrupção do conservadorismo, ele já tem praticamente mais de um século. É quando o conservadorismo passou a dar menos ênfase à defesa das
identidades culturais, das suas tradições, da religiosidade popular e passou a dar cada vez mais enfoque ao liberalismo econômico, como se o liberalismo econômico, como se o capitalismo fosse uma tradição popular, sabe? Então ele foi cooptado para fazer esse serviço bizarro. Só que o neoconservadorismo dá um passo além. O neoconservadorismo ele aglutina um elemento muito mais insano, porque além de levar isso a um nível mais extremo, ele tem uma visão escatológica de apressar, acelerar a destruição do mundo com a perspectiva de vinda antecipada de um Messias. Isso a gente vê neocons falando deliberadamente que o fim está próximo e que você não tem nem que se preocupar com determinadas questões aí de maior de longo prazo. A ideia é você deliberadamente piorar as condições de vida do mundo, para meio que forçar, veja só, tentar manipular o divino para ele intervir mais cedo. É só isso que dá algum sentido a essa loucura de você saber quem é o inimigo, por exemplo, saber que existe uma elite globalista, saber que eles têm esse poderio financeiro todo, denunciar isso e ao mesmo tempo tudo que você faz é para deixar eles mais fortes ainda. Denuncia a questão da lacração, né? A questão do movimento gay, da ideologia de gênero, essas palhaçadas todas, que para esconder o nome correto, que é feminismo. Mas, sabendo quem são os seus alvos, defende todas as pautas econômicas que os deixam ainda mais fortes. Isso pode parecer completamente louco, mas se você for pensar bem, no sentido de apressar uma escatologia destrutiva, tem até um certo sentido. Assim como também faz um certo sentido o sionismo, porque a característica primordial do neocon é que ele é sionista. Ou seja, defende o direito irrestrito ao Estado de Israel de se estabelecer lá e promover essa confusão toda que está promovendo há décadas. Inclusive, meu vídeo anterior sobre os 4 filmes de terror, né? Aquela citação sobre The Cabin in the Woods, eu não quis citar lá, mas foi tirado do vídeo o Estado de Israel e a reificação da loucura, que eu comparo aquela noção maluca de sacrifícios a deuses a essa questão da formação do Estado de Israel, porque isso é claramente insano. É você se colocar numa situação tal que não tem como sair, que vai gerar uma guerra perpétua, infindável, morte, massacre perpétuo, e criar uma forma de alimentar essa forma e incentivar mais e piorar e mais e mais e mais. É louco. De um ponto de vista pragmático, de quem está preocupado com questões materiais, não faz nenhum sentido. E o neocon, ele tem essa mentalidade de ver que isso é exatamente isso que acontece no bolsonarismo. O pessoal entrou numa espiral de delírio tão grande que eles chamam a Globo de Globo lixo, até identificado alguns bancos como seus inimigos, mas tudo que seu Paulo Guedes defende é em favor dessas mesmas instituições. E eles vão nessa e vão se preparando para uma grande catarse, essa viés milenarista, como eu comentei em mais de um vídeo também, se preparando para esse grande combate, sabendo que vão perder, sabendo que vão ser destruídos, porque eles acham que no fundo isso vai ter uma redenção divina, como se você demonstrar esse sacrifício supremo contra o inimigo todo-poderoso fosse fazer com que a divindade descesse de lá de cima para vir te socorrer. Claro, a maioria deles não pensam exatamente desta forma, mas esse é o modus operandi básico de toda a estrutura desse pensamento. Quando o sujeito convoca a legião de anjos, né? É nesse sentido. Eu convoco a todos os anjos deste país a decretarem a guerra santa! Voltando à temática do nacionalismo, a mentalidade neoconservadora, ela obviamente é antinacionalista, não tem como não ser, porque se ela defende uma série de modelos socioeconômicos liberais, e o liberalismo é praticamente uma antítese do nacionalismo. Todos os grandes países do mundo, aqueles que se tornaram grandes potências, eles se tornaram assim por uma série de políticas protecionistas que eles tiveram em algum momento da sua vida, que são políticas perfeitamente alinhadas com tradicionalmente o que se chama de nacionalismo, embora sejam às vezes de outras épocas históricas onde tinham outros elementos, mas eles só se tornaram liberais depois. Num país com o estágio histórico de desenvolvimento do Brasil, você tentar colocar esse liberalismo aqui, só destrói qualquer possibilidade de futuro. Mas, infelizmente, esse movimento insano roubou esse nosso futuro.
roubou a possibilidade, pelo menos a curto e médio prazo, de nós criarmos uma via efetivamente populista de defesa dos interesses da população integralmente, porque qualquer coisa que você faça nesse sentido, você vai ser confundido com bolsonarista. Se você faz o confronto direto, como por exemplo, já citei no meu vídeo lá do xingar a mãe ideológico, né? A transfobofobia, você entrega na mão de mentecaptos absolutamente desqualificados e canalhas, como o seu Nicolas Ferreira, a defesa dos interesses da população. E não tem como isso dar certo. O objetivo desse movimento, que eu não estou dizendo que ele é 100% pensado, não, existe mentalidade sim promovendo isso por trás, mas tem um certo grau de caos também, mas ainda assim ele cumpre o seu propósito com bastante eficiência. E o propósito é esse, é nos condenar a esse dilema infeliz de escolher entre uma esquerda fajuta e uma direita fajuta. E aí, o que aconteceu? Isso vem dizendo já tem mais de uma década. Você não tem opção, a gente teve que votar no PT, porque a desgraça bolsonarista, se tivesse reeleito, era o fim. Mas tá uma porcaria, ver o que está fazendo em defesa do real interesse da população, que são as pautas econômicas. Praticamente nada. O Haddad é um liberal, foi elogiado pelo Paulo Guedes. A Simone Tebet é outra. Mas tá aí, em vez de processarem o Nicolas Ferreira, tentarem, por ter defendido o processo golpista de forma aberta, ou por qualquer desses crimes econômicos no Brasil, vão processar o cara porque o cara disse exatamente o que a maioria esmagadora da população pensa. E estão aí promovendo essas políticas de gênero, política feminista, contra as quais o Bolsonaro também não fez nada para combater. Então, voltamos da direita fajuta, seu Bolsonaro, que não fez nada em favor das pautas culturais da população, das pautas das tradições, só empurrou liberalismo econômico. E agora voltamos da esquerda fajuta, um pouco menos pior, mas que também, pelo jeito, nada vai fazer em prol das condições econômicas da população, mas vai ficar empurrando liberalismo cultural. E nesse modelo que se colocou, embora, claro, o petismo tenha uma certa parcela de culpa, né, o bolsonarismo deu o checkmate. Porque ele é aquela força de reação que poderia direcionar, que canalizou a reação da população brasileira, que poderia nos redirecionar para um momento onde nós conseguíssemos extirpar essas políticas culturais sem perder os ganhos, os poucos ganhos que tivemos no sentido econômico. Entrou o bolsonarismo e destruiu tudo. E agora a única esperança é se render de volta ao modelo anterior para continuar o mesmo processo. E o bolsonarismo ainda está aí como força efetiva, pronto para, numa próxima ocasião, voltar ao poder e continuar o mesmo processo sistemático de destruição, porque nós não temos uma real terceira via nacionalista. Se tiver uma terceira via, ela vai ser liberal. Aí vai ser pior ainda. E sim, esse é o principal produto, o principal legado do bolsonarismo, o pior crime que ele já cometeu entre infindáveis outros, todos extremamente graves. Mas os crimes de lesa pátria são os piores. Os crimes contra a essência do povo brasileiro, contra os símbolos nacionais, são os piores. E não deveria ser surpresa que os piores de todos os crimes são justamente aqueles que são legalizados. Eu sou o Marcos Valério XR, em 23 de março de 2023. Muito obrigado por sua atenção.